Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que pela aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas existe algo nesse texto que nos chama a atenção. É o fato de todos nós estarmos sujeitos aos problemas. Ao contrário de que às vezes se pregam por aí, de que aquele que é crente, firme no Senhor, não tem problemas. Na verdade, não é bem assim que acontece. Então, a salvação em Cristo não nos isenta das dificuldades. Nós passaremos por dificuldades, até porque a palavra de Deus está escrita assim: no mundo tereis aflições. No estranho evangelho da teologia do bem-estar, então exige-se que os problemas sejam eliminados instantaneamente, e não é bem assim que as coisas acontecem. Nós temos algo a aprender nesse capítulo, porque ninguém fica alegre por passar por tribulações. Por que ele estava alegre por passar por tribulações? Por que nós não temos esta mesma visão que Tiago tinha? Então, primeiramente, quem era Tiago? Tiago era um meio-irmão de Jesus, porque Jesus era filho de Maria e o Espírito Santo, de Deus. E Tiago era filho de Maria com José. Então, por parte de mãe, eles eram co-irmãos. Ele foi convertido após a morte de Jesus, e um dos líderes da igreja em Jerusalém, que escreveu o livro de Tiago. Então, para quem ele está escrevendo no primeiro texto? Está escrevendo para as pessoas que estão passando por tribulações, por provações. Naquele momento ele estava escrevendo para os judeus convertidos, para os judeus perseguidos, para aquelas pessoas que estavam perseguidas, e disperso entre as nações, porque a perseguição naquela época significava morte. A pergunta que ficava: poxa vida, qual o benefício que eu tenho de me tornar cristão e passar por tantas privações? Devemos considerar as provações como motivo de alegria. Parece meio absurdo para um dia presente como hoje, e principalmente aquele que está na luta. Nem todas as provações é motivo de alegria, mas existem algumas que devem ser motivo de alegria. Quando a provação é motivo de alegria? Quando há propósito nela. Então a provação demonstrará que você não tem força suficiente e que precisa, em primeiro lugar, de Deus, e em segundo lugar de alguém para ajudá-lo. Então nós precisamos ver que nós não temos forças em nós mesmos. O segundo ponto é que nós devemos ter força quem? Em Deus. Então a provação lhe dará a oportunidade de experimentar os recursos de Deus. O plano de Deus para as nossas vidas é que nós dependamos dele em todas as coisas. Então muitas vezes nós passamos por provações porque interpretamos erroneamente, mas ele quer que nós vamos direto a ele, que não tenha intermediário entre eles. Esse é o plano original de Deus. Então muitas vezes
Se eu preciso comprar algo e eu não tenho a condição financeira de comprar algo, o sonho de Deus para conosco é o seguinte: é falar assim, Deus, eu não tenho, mas eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso que Tu intervenha comigo e que Tu me forneça isso, e você tenha a paciência de dizer assim, não, eu estou na paz, estou dependendo de Ti. Esse é o propósito de Deus. Quando que a gente vai aprender realmente que Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes dEle? Assim como o corpo físico se desenvolve e atinge o seu potencial, se sujeito a esforço, no mundo espiritual, amados, não é diferente. Às vezes Deus permite colocar alguém que fica nos acusando, que fica nos tirando a paz. Você fala, Deus, como é que pode? Mas às vezes você não percebe que você lá atrás virou assim, Deus, me dê paciência. Só tem um jeito de Deus te dar paciência, mandar aprovação para você exercitar a sua paciência. Já pararam para pensar nisso? Outra coisa, você tem que aprender a ter calma quando é colocado sob pressão. Porque quando você não pode controlar as coisas, tem como única alternativa livrar-se da ansiedade e esperar no Senhor. Então quando eu peço alguma coisa para Deus e Deus começa a demorar, o que eu faço? Ah, Deus não vai me responder, então eu mesmo vou resolver isso aí. E aí a gente toma a frente e faz, dá tudo errado. Você pode ter certeza, eu tenho certeza que cada irmão aqui já passou por situações diferentes. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Então o salmista aqui, ele dá o remédio para que nós possamos exercitar a nossa calma, a nossa paciência, que é esperar no Senhor. Quando a gente se torna impotente diante da situação, então não tem como não depender de Deus, porque não lhe resta outra opção. Amadurece o relacionamento, se torna adulto na fé. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. E me adestra. O que é me adestra, né? Ele deixa em condição, ele me exercita. Mais vantajoso de que ser livre, amados, livre dos incômodos, das provações atuais, é saber que uma recompensa eterna o aguarda por tê-los suportado. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Além de nós vencermos os sofrimentos atuais que nós temos aqui e nós crescermos espiritualmente, nós teremos a recompensa lá na glória que Jesus nos dará, além daquela que nós vamos suportar aqui. Então, suportar com alegria as provações é prova de amor a Deus, é prova de confiança com Deus, é reconhecer a nossa incapacidade de suportar a dificuldade e buscar nele as forças de que precisamos. Deus sabe recompensar aqueles que o amam. E aí talvez você ainda esteja aí pensando, mas tudo bem, estou entendendo que é assim que funciona, que nós devemos enfrentar tudo isso, que é uma prova de Deus, mas como enfrentar a provação? É com perseverança. Perseverança é permanecer firme e não abrir mão do propósito de Deus para a sua vida, ainda que hoje lhe sejam duros de conquistar. É permanecer confiando mesmo quando parece que não há razão para tanto. Então é confiança, é crer, é perseverar, é continuar acreditando e esperando em Deus quando as dificuldades e tragédias da vida nos sobrevêm e o mundo inteiro acha que não há mais jeito. Esse é a perseverança. Perseverar naquilo que você vê que está com dificuldade. Não é a palavra de Deus que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? É verdade, o choro pode durar a noite. Às vezes nós vamos dormir, acabou tudo, né? Acabou. Não, agora destruiu tudo. Aí você fica até altas horas da noite, a cabeça mil, aí a canseira nos vence, e a canseira vem e traz aquele sono pesado. E aí você desliga de tudo. De repente você acorda no outro dia e parece que tudo mudou. O jeito de você receber. Na verdade o que mudou foi internamente. As coisas continuam do mesmo jeito, mas só que você acorda e você fala, nossa, mas hoje eu estou melhor.
Eu sei que a dificuldade está ali, mas hoje eu estou acreditando mais. O desespero foi embora, eu não tenho mais desespero com isso. E aí a gente persevera e conquista aquilo que precisamos. Irmãos, não se queixem uns aos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Semana passada nós falamos um pouco sobre Jó e o porquê que Deus precisava deixar Jó passar por aquela provação tão grande. Porque Deus precisava salvar Jó. Ele era homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas porém, ele era o quê? Arrogante. E ele achava que as coisas eram do jeito dele, que ele estava certo. Ele tinha certeza que ele era justo. Como salvar um homem que tem tudo? Ele não precisava de nada, não tinha nada que ele precisasse. Ele tinha uma família bonita, ele tinha bens, ele tinha saúde. E Deus olha para ele e fala: eu tenho que fazer algo por ele. E aí Deus permite que o inimigo toque na vida dele, porém que não o tire a vida. E o inimigo mais que depressa fez isso. E lá aí nós vamos lendo todo o livro de Jó. Quando chega lá no final, o que Jó diz? Quando Deus fala com ele e mostra para ele quem ele é, que expõe ele quem ele é, aí Jó disse assim: eis, Senhor, que antes eu o conhecia de ouvir falar. Amados, existem muitos de nós dentro das igrejas como um todo, que estamos dentro das igrejas ouvindo a palavra todos os dias, mas nós conhecemos a Deus somente de ouvir falar. Sabe por quê? Porque ele não tem um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento particular com Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos de quê? De humildade para estar na presença de Deus. Então, em meio à prova, é comum ficarmos perplexos e não sabemos que decisão tomar. No meio da provação, quando você estiver desorientado, o que você tem que fazer? Peça a ajuda de Deus. Buscá-lo é sinal de humildade, porque nós só conseguimos entrar na presença de Deus intimamente, em espírito e em verdade, quando nós reconhecemos que nada somos, nada temos e tudo que temos pertence a Deus. Somente assim nós conseguiremos ter relacionamento com Deus. Enquanto nós acharmos que somos donos dos nossos bens, que nós somos donos da sabedoria, que nós somos sábios, que nós somos prósperos porque eu estudei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei, enquanto eu estiver me garantindo naquilo, no meu próprio sentimento, nós ficamos distantes de Deus. Porque para entrar na presença de Deus, eu preciso me humilhar diante dele. Lembra dos dois homens que estavam orando lá no templo? Como é que era a situação? Um dizia assim: Senhor, tu conheces, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço isso, mas eu não sou como fulano aí do lado, que é samaritano, que é, sabe, que não cumpre nada disso. E aquele homem que estava lá do lado: Senhor, eu sei que eu não sou nada, que eu não mereço nada, eu estou aqui pela tua misericórdia. E a palavra de Deus diz que aquele que se humilhou perante Deus saiu exaltado, e aquele que se exaltou diante de Deus saiu humilhado. A humildade é para benefício nosso. Se é de sabedoria que você precisa, ele quer ser seu provedor. Em geral, o pobre tem consciência de sua carência. Então, a humildade que leva alguém a depender de Deus é exigência para todos os que enfrentam tribulações. A palavra de Deus diz assim que a um coração contrito Deus não resiste. O que é coração contrito? Quando você se expõe e fala assim: não, eu reconheço que eu sou nada diante de Deus. E aí Deus olha e começa a te ouvir. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz.
Irmãos, é muito comum, por exemplo, a gente ir no culto de oração com uma necessidade. E confiamos que Deus vai fazer algo, que Deus vai mudar aquela história, mudar aquele sentimento. Aí, tudo bem, vamos para casa, dormimos e tal. Chega no outro dia, rapaz, e aquele problema, como é que eu resolvi? Você preocupado de novo, você não tinha colocado na mão de Deus? A dúvida o leva à instabilidade, ao medo, à falta de critério no buscar soluções às decisões e escolhas erradas. Mas a fé o faz ser sereno, tranquilo, no meio de uma tempestade. Amados, muitas vezes falta-nos coragem de erguer a mão e dizer assim: pode parar essa provação, pode parar. Falta-nos fé, pode parar em nome de Jesus, e para mesmo. Para na autoridade do Senhor. Não que somos algumas coisas, mas na autoridade do Senhor nós podemos muitas coisas. Às vezes a gente não tem aquela fé, mas a palavra de Deus diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda, vou falar, não dá nem para fazer assim. Se nós tiver fé daquele tamanho, dirás a esse monte: arranca daqui e planta no mar. A coisa mais impossível do mundo vai acontecer se nós tivermos um pouquinho de fé. E nós precisamos ter fé. Falei, eu creio. Repita comigo: eu creio. Eu creio. Use mais essa palavra, amados. Use mais no dia a dia: eu creio. Está de situação difícil. Eu creio. Não, eu creio. Deus vai fazer. Deus vai fazer essa obra aqui. Creia nisso, né? Eu queria concluir aqui que nem todos os problemas, na verdade, serão eliminados. É possível que você carregue a dor de uma perda irreparável por toda a vida. Então, mesmo assim, você pode encarar uma provação como motivo de alegria, pois Deus está lhe dando, através dela, a oportunidade de provar a sua fé, tornando-se mais maduro, tornando-se íntegro e recompensando no final com a coroa da vida lá nos céus. Então, por quê? Porque a gente precisa aprender a viver com os pés na terra, mas a mente lá no céu. A mente lá no céu. A nossa alma, nosso espírito, esse relacionamento íntimo com Deus. Todo instante, toda situação, coisas pequenas. É muito bom estar com Deus, é muito bom estar com Ele. Então, diante das lutas, amados, o que nós precisamos aprender é não murmurar, não blasfemar, não se revoltar contra Deus, não se torne amargo, ácido, não se torne crítico, não se torne impiedoso, não culpe os outros por suas dificuldades, mas volte os seus olhos para Deus e busque nele a força de que você precisa para continuar.